Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Sam Compõe e no vídeo de hoje nosso objetivo é justamente ver essa biblioteca maravilhosa feita pela Audiofear, da série de microséries chamada Nautilus. E aqui é só passar um vislumbre geral, assim, a ideia justamente desse vídeo é mostrar essa biblioteca, um pouco da exploração dela. É uma biblioteca, de certa forma, breve, enxuta, no sentido de ela é facilmente intuitiva, mas ela tem muitas versatilidades e permutações. Mas antes disso, né, falar um pouco dela, né? O preço dela tá por US$ 29, então tá mais ou menos em volta de uns 120 a R$ 150. Só que pelos sons que ela gera e pelo que ela faz, compensa. Ela é leve, pesa literalmente apenas 1 GB, então sua máquina vai rodar com tranquilidade. E ela funciona no Tact Library na versão acima de 5.8.1 ou superior. E até um outro ponto também é que você precisa do Pulse Downloader. Então, tem alguns requisitos para você obter essa biblioteca, mas vale a pena pelos tipos de sons que ela faz. E no caso, aqui que ela se baseia, né? Qual é o objetivo dela? Bom, o objetivo dela é justamente criar ambientes náuticos, vou colocar assim dessa forma, ambientes submersos, ambientes dinâmicos. É bem interessante o modo como ela funciona. Elas justamente falam bastante sobre pelo seu próprio som. Então aqui temos justamente um mix, que são 4 instrumentos principais. E no caso, esses 4 instrumentos ficam permutando, a sequência deles permuta também, a ordem que você vai colocar também permuta, você consegue programar a ordem como vai ser tocado, a gente vai ver justamente essa biblioteca em ação, mas só demonstrando aqui o que o próprio site já mostra, para que vocês vejam que o que eles mostram aqui realmente acontece lá. E continuando, né? Ela é realmente muito rica em detalhes e muito rica em informações. Aqui o painel de permutação, tudo cheio de controles, mas a gente explica, são totalmente fáceis de entender. O que você vai precisar entender é justamente que é muito complexo no sentido de que tem muitas variações, você não vai conseguir chegar em todas elas, tem muita permutação, mas vale a pena, vale muito a pena. Mas assim, de certa forma ela varia bastante, você consegue modificar tonalidades. E aí, como eu disse, né, é da Micron Series, ou seja, não só temos ela, mas também temos o Micron Morse Zone, também temos o Threads e por aí vai. Que vai seguir uma dinâmica similar também. Agora, sem mais delongas, vamos para a biblioteca, né? Que o objetivo justamente do vídeo de hoje é esse. E aí, no caso, vocês já podem ver ela. Deixa eu ver se consigo deixar ela um pouquinho mais visível para vocês. E praticamente ela funciona assim. E aqui eu vou apresentar os presets iniciais dela. Aqui tem algumas partes que você pode tocar os instrumentos. Aqui é um sequenciador, que quando você toca faz a magia acontecer. E aqui são as permutações iniciais. Mas antes disso, falar dos instrumentos. Que instrumentos nós temos? No caso, é justamente uma composição de 4 instrumentos que ficam colocados nessas posições. E por que eles estão colocados assim? Porque você pode vagar entre os sons e vagar no espaço sonoro com esse meio aqui, ó. Essa bolinha aqui no meio você justamente pode comandar ela para você poder ir explorar os sons enquanto está sendo tocado o som, o ambiente que você está explorando. E aí, no caso, que tipo de sons eu posso fazer? Bom, você pode dar sorte ao azar, que é justamente o que você pode fazer aqui. Esse dadozinho aqui, justamente, ele vai fazer um aleatório, então ele vai combinar instrumentos diferentes. Então eles vão mudando aqui conforme você vai tocando, apertando aqui. E também você pode modificar em cada um dos instrumentos. Está vendo que tem uma letrinha aqui? Quando eu clico na letra A, aparece aqui embaixo, letra A correspondente. E aqui temos o pan dela, o pan é onde ela vai se expandir, se ela vai ser muito expansiva, se ela vai ser pouco expansiva, se ela vai estar mais centrada ou não. Tem a afinação dela, tem um ataque, tem release. Tem aqui o high pass, low pass, ou seja, qual é o tipo de frequência que vai pegar. Então, high pass justamente é para frequências graves, low pass é para frequências agudas, e por aí vai. Também tem o distortion, se o som vai ser distorcido ou não. E por aí vai. Então, assim, você consegue trabalhar muito no som já existente. E acima disso, você ainda consegue permutar ele com mais 4 instrumentos que vão permutar em sequências infinitas. E eu estou falando de permutar, vocês vão entender já por que tanto eu estou falando dessa palavra. Mas é porque aqui também são sequências de permutação. E agora vamos mostrar um pouco mais o que seria cada uma das opções. Mas antes disso, dar uma palhinha para vocês e tocar para vocês aqui. Tocar nada, ele vai fazer isso sozinho, mas vocês vão ver como é que é um ambiente interessante isso daqui. 3, 2, 1 e. Como vocês podem ver, o som é bem maravilhoso, de certa forma. E agora eu vou tocar a mesma coisa e vou trafegar com esse botãozinho do meio aqui para vocês verem como funciona. Como
Como vocês puderam perceber, conforme eu fui vagando entre os instrumentos, ele foi dando prioridade para aquele ali, mas não foi tirando os outros. Mas você percebe que você consegue criar uma ambiência envolvente e que justamente chama atenção e retém a pessoa. Então isso é bom para composições, é bom para trilhas sonoras e por aí vai, né. É muito bom para você criar vários cenários. Mas é claro, né, não são só esses instrumentos. Então se eu aperto aqui, como eu falei, a roleta, o que que nós temos agora? Nem eu sei. Praticamente uma rave ambulante que você tem na sua própria casa com 1 GB. Mas continuando, né, o que que mais temos aqui? Porque além dos instrumentos, né, eu posso escolher eles a dedo, então eu posso vir aqui e selecionar todos os instrumentos que tem, que são bastante, tá bem? Assim, a quantidade é enorme. Dá pra gente ver também de outra forma, que é assim. A gente consegue, por exemplo, ó, pulsos profundos, que seriam justamente pulsos mais graves. E aí, só um ponto bem interessante que eu posso mutar. Então, por exemplo, o que que é esse som? Eu posso vir aqui, clico aqui e deixar ele solado, e vou clicar nesse primeiro e vamos ver o que vai ser. Então, parece um sonar de uma máquina. Pulso 2 e vai até o 29. Isso só para uma frente, então você pode colocar aqui, então também tem outros tipos como sonares, então você cria uma ambiência maravilhosa com isso daqui, eu tô só mostrando alguns, não vai dar para mostrar todos, porque são muitos mesmo, mas só para você entender a dinâmica disso daqui, o objetivo é justamente ser dinâmico e lhe convencer, vale a pena, é muito bom mesmo essa biblioteca, para você criar tudo que você gostaria de criar de ambientes, que às vezes você cria uma música e você fala: "Poxa, tá faltando alguma coisa ali", mas não tá faltando sons de notas, a tá faltando aquela ambiência, aquela coisa que envolve, aquela coisa que fala antes da música vir, que é justamente o ambiente. E aí talvez, e o que é interessante é que essa biblioteca consegue simular ambientes muito bons para que você possa colocar os seus temas e desenvolver em cima deles. Então vamos ver aqui o que seriam os arpejos. Percebam que é bem complexo, não é só apenas batidas, então há melodias, então você pode brincar com isso. Calma aí, esqueci de colocar aqui. Continuando. Diferente, né? E o outro ponto que eu não citei, que você pode deixar só esse som tocando e você pode ficar brincando de explorar ele não. Interessante, né? Você consegue criar vários ambientes e só com uma frente. Então, por isso que eu falei, é uma permutação infinita. Você tem muitas coisas aqui, tem muitas coisas ali, tem vários instrumentos que você pode permutar. Então, imagina só, dizem que no xadrez, a quantidade de permutações de jogadas que você tem é superior à quantidade de partículas que tem no universo observável. Então, imagina só o que seria aqui. Só em uma aqui a gente já tem mais de mais de 29 instrumentos, então aqui a permutação só entre si, entre eles já seria o suficiente. Então imagina isso com isso, vezes 4 e ainda mais, porque além disso tem mais permutações, que é justamente o quê? O sequenciador. Então o que que é isso? Quando eu aperto aquele botão que toca a música, todos eles vão tocar ao mesmo tempo, e esse daqui são os beats que ele vai justamente estar seguindo. Então, por exemplo, calma aí que tá mutado. Agora sim, todos vão tocar. Tem bastante coisa aqui, né? Agora vejam, eu vou justamente aleatoriamente, isso é a parte mais interessante. Posso criar uma coisa boa, posso não sair uma coisa boa, mas duvido que não saia alguma coisa boa. E vamos ver. Pronto, você já criou seu ambiente sem pensar muito, mas com qualidade sonora boa, com facilidade e o melhor, seu. E você pode destacar e pode colocar o que você bem entender. E só para apresentar aqui também, você pode ficar variando a ordem aqui com os dados. Então, em vez de você ficar clicando ali, você pode brincar aqui e jogar os dados.
Você pode resetá-los, então voltar para eles ao padrão normal e deixar tudo um som cheio, e por aí vai. Então, assim, é muito complexo, ao mesmo tempo muito prático e muito, mas muito, muito, muito interessante. Ele te envolve. Eu facilmente poderia ficar o dia inteiro ouvindo isso daqui e fazendo meu dia a dia. Além disso, né, temos outras permutações aqui que estão aqui embaixo. O lado bom é que essas permutações que ele dá já te dá um vislumbre estratégico do que você pode fazer. Então, nem sempre vai ser uma coisa, como posso dizer, de ação, pode ser uma coisa um pouco mais reflexiva, pode ser uma coisa um pouco mais calma, um pouco mais rápida, um pouco mais diferente, pode ser mais suave, pode ser mais bruto. Isso que eu só lidei com alguns instrumentos, variando entre eles em si, e praticamente, se for tentar abordar tudo isso daqui, seria impossível pela quantidade de instrumentos que tem. Mas, de modo geral, essa biblioteca justamente faz a sua missão, que é de criar para você um ambiente, te dar as ferramentas certas para você criar o ambiente, e você às vezes só pensa naquela batida e você fala, será que tem aqui? E você fala, ah, seria um pulso grave. Então você vem aqui, ah, vamos ouvir. E você vai aqui até você encontrar um que te agrada, e vamos ver se esse daqui me agrada. Bem baixinho, bem tranquilo, mas é justamente aqui que está o detalhe legal. E eu posso ficar perguntando aqui infinitamente. O pessoal, demais dessa biblioteca não tem muito a que se mostrar, porque ela por si só fala mais do que eu poderia falar, mas ela é justamente assim, simples, prática, enxuta, mas muito, muito, eu recomendo muito ela. Ela te dá muitas versatilidades, te dá bastantes possibilidades, e acima de tudo, né, eh, às vezes você tá num dia que você não tá tão criativo assim, você ouve um som e você fala, poxa, você pode fazer um desafio diário, você coloca aqui, ah, o que que vai tocar aqui? Eu quero compor uma música em cima disso daqui. E você se diverte. Ou então você só quer criar um som e ficar ouvindo ele, porque você pode fazer isso justamente, ficar gravando o próprio som dele tocando e simplesmente ter para você o som do ambiente que ele cria. Então, é muito bom para você criar ambientes diversos. E, bom, pessoal, falar mais seria ser redundante, mas praticamente aqui você tem tudo. A gente não explorou tudo, mas é também porque se torna inviável no sentido de possibilidades, que isso daqui é só de um instrumento, imagina só os quatro. Então é muita coisa que você pode fazer. E seria isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, se você achou interessante, se você quer que eu fale de outras bibliotecas, ou então até mesmo misture bibliotecas, que é justamente uma das coisas que essas bibliotecas permitem, fique à vontade para comentar, para escrever, para curtir, para acompanhar e também para sugerir alguma coisa, quer seja do vídeo, quer seja das bibliotecas, ou então até mesmo sobre conceitos e coisas que vocês gostariam de ver. Bom, pessoal, seria isso. Um ótimo dia para vocês e aproveitem. Natal tá chegando, mas enquanto a gente não tem o Natal, a gente fica submerso aqui.